Bora pro próximo, minha gente. O último da livezinha de hoje é esse daqui. Mais um de horror. Agora a gente realmente vai para um horror. Então, esteja avisado. O horror cósmico em Vila Sésamo. Imagine uma história que usa um dos maiores e mais populares programas infantis de toda a televisão, conhecido como Vila Sésamo, e o transforma numa história que parece que saiu dos contos mais perturbadores de horror cósmico. Pra quê? Esse desenho fez parte da minha infância, velho. Eu via na TV, velho, quando eu tinha lá meus 7 anos. Pra que destruir a imagem que tem dele, né? Pra quê? Mas eu quero ver. Ah. Basicamente, sendo a história de dois irmãos perdidos agora em um mundo onde quanto mais eles caminham, mais eles encontram aqueles que anteriormente eram os personagens alegres e infantis que conhecíamos, mas que agora se transformaram em monstruosidades gigantescas com um único objetivo: guiá-los até o próximo caminho. Por quê? Por quê? Eu quero saber por que eles se transformaram nessas bestas. Vai me explicar? Por favor, me explique, velho. Vocês não podem deixar dúvida na minha cabeça e não me responder depois. É isso que a história criada pelo artista Jazz Drawings, sim, o tão famoso criador dos Eldertubbies e muitas obras envolvendo o Garfield, que mais Garfield. Oh, mas a arte bonita do caralho, né? Os caras são artistas mesmo. Olha que beleza na arte, velho. uma vez eu estou falando aqui no canal, com uma das suas mais novas e até mais profundas histórias, que por mais que pareça só mais o típico história de terror com personagens infantis, acredita em mim que é uma história muito mais profunda do que vocês imaginam. Então, venham todos comigo, meus membros do culto Slenderman, inscritos nesse canal que está quase, muito quase mesmo chegando nos seus 90 mil inscritos, que vão Ô, pensei que eles eram 100 mil. Calma aí, já chegou a 90? 90 ele chegar. Se ele chegar, só calma aí, like. E se o vídeo for bom, eu me inscrevo. Vamos fazer esse acordo. Se o vídeo for bom e se me responder a primeira pergunta, eu me inscrevo. deixar o like, compartilhar aí para o vídeo e, claro, se inscreverem caso não forem, porque se vocês se inscreverem eu vou dar a vocês um bonequinho do Elmo e vamos entender o horror cósmico de Vila Sésamo. Você tem meu endereço? É, cara. Como é que você vai mandar pra mim? Suspeito. Não confie em pessoas que te prometem coisas de graça. Nossa história começa com dois garotos, um irmão mais velho e um mais novo, brincando de esconde-esconde como qualquer outra criança inocente. Até que, sem nenhum motivo aparente, os dois irmãos são puxados pelo chão e levados a um novo local, quase como se o chão tivesse se transformado em um portal para um novo mundo. Um mundo muito similar à casa que eles moravam, mas formado de incontáveis corredores completamente vazios e solitários. Então, como é que era parecido? Desculpa, se é um corredor vazio e solitário, como é que é parecido com a casa que eles moravam? Não faz sentido, né? Né? Até eles ouvirem uma música muito similar a um programa de TV dos anos 70 que eles ou seus pais assistiriam. E ao se aproximarem do som, mais e mais aquele local vazio se enchia de objetos e coisas que haveriam em uma casa normal, uma casa que uma criança moraria. E assim, eles o veem. Que bonitinho. Elmo. Sim, o mesmo fantoche vermelho da Vila Sésamo que todos nós já conhecemos e amamos, mas ao mesmo tempo bem diferente do que nós nos lembramos. Ele ainda mantinha suas cores vermelhas e o seu rosto Zóio um pra cada inocente e lado. sorridente,
mas ao mesmo Ou uma pessoa ser vesga, né? Tira totalmente o medo. Não sei, pra mim é um fator muito cômico, entende? Ter um oi pra cada lado tira totalmente pra mim a seriedade. Então ele pode ter 200 pernas, parecendo uma centopeia, mas eu olho pra isso e eu dou risada. Desculpa, desculpa. Preconceito? Pode ser, não sei. tempo ele estava enorme, em proporções gigantescas, impossíveis de se dizer o tamanho, e completamente esticado, como uma serpente, além de múltiplos braços ao redor do seu corpo, o fazendo parecer uma centopeia. E além disso, podemos ver que ele estava desenhando no chão com um giz de cera. E quando os dois garotos se aproximaram Oi, de ele é Elmo, ambidestro, tá? A gente tem que reconhecer. Você que é ambidestro, você tem um talento especial. E ele consegue escrever ao mesmo tempo. Pô, parece. Eu me lembrei de um artista que consegue desenhar ao mesmo tempo, com as duas mãos. O mesmo desenho. Deixa eu lembrar o nome dele. Eu acho que é Henry. Meu Deus. Eu ponho o nome dele aí. Por que eu comparei esse cara com aquele lá? Eu não sei, mas tudo bem. ele logo se alegrou. Ele se encheu de felicidade ao ver as duas crianças, porque agora ele finalmente teria uma companhia. Pois, segundo o narrador da história, Elmo esteve todos aqueles anos, talvez até décadas, esquecido, sozinho e isolado, preso naquele lugar, sem ninguém para conversar, para compartilhar as suas ideias, para apenas lhe fazer companhia ou até para ser o seu amigo. E agora, Ele só tá triste, só tá sozinho, gente. Ô, tem que dar atenção pro cara que tá sozinho. ele finalmente tinha o que desejou por muitos anos. E com muito entusiasmo, ele diz: Bem-vindos ao mundo do Elmo! Vocês vão amar aqui. Vão amar ficarem comigo. Vão amar ouvir os meus pensamentos. Vocês vão amar serem meus amigos. Ah, que fofinho. Só quero Mas é aí que Elmo escuta o choro vindo do irmão mais novo, que dizia: Mamãe, papai, eu quero os meus pais. E foi assim que Elmo, ouvindo aquele choro e olhando os dois garotos assustados, lembrou-se de algo que por muitos anos ele havia esquecido. Talvez pela saudade ter feito ele reprimir essa lembrança no canto mais profundo de sua mente. Ele lembrou dos seus pais, aqueles que lhe deram a luz, as únicas pessoas que o acolheram e deram a ele carinho e companhia, mas que depois de alguns anos, eles também se foram e o deixaram completamente sozinho, potencialmente sendo a partir daí que ele se transformaria nessa coisa que vemos, onde os seus sentimentos seriam apenas solidão, tristeza e, claro, saudades daqueles que ele tanto amou. E Elmo não poderia permitir-se deixar mais alguém sentir aquilo. Elmo não queria ver aquelas crianças sentirem o mesmo que ele está. o escritor realmente é um bom escritor, tá? Ele. Mano, conectei com a história, tá? Conectei com a história. Sentindo. Então, em um último ato altruísta, Elmo estende a sua mão aos garotos e diz: Elmo lhes mostrará o caminho, mas Elmo deve ficar. E assim, Elmo, com seus braços, deu aos meninos a possibilidade de subir. Subir pelo que agora seriam as escadas para a sua saída, dando a eles a forma de finalmente voltarem até os seus pais. Dá pra ver que Elmo é um cara legal, velho. Eu disse, ele não é um monstro, velho. Só tem a aparência de um, mas não é um monstro. Mesmo que isso custasse que, mais uma vez, Elmo tivesse de ficar sozinho. E talvez agora, sozinho por toda a eternidade. Viu? Elmo é um cara da hora.
Após chegarem ao final das escadas, os garotos se encontrariam com um novo lugar. Um lugar formado de constante neblina, mas que ao mesmo tempo parecia uma rua vazia com incontáveis postes de eletricidade ao seu redor. E assim, Eu só tenho agonia quando o cenário muda demais e eu não entendo o porquê mudou de cenário. Como é que eles chegaram a um lugar com postes? Como é que eles chegaram nesse mundo? Muitas perguntas. E como é que o elmo é tão grande? Não sei. eles veem uma placa que indicava para o lado da direita e dizia Beco Sésamo. E assim, os dois garotos seguiram seu caminho, se deparando com múltiplas penas de coloração amarela e sons de pássaro ao longo do caminho, até eles encontrarem o que parecia ser um aglomerado de penas empilhadas em um único local, até eles perceberem que aquilo não eram só penas. Garras de pássaro e um bico enorme foram surgindo daquelas penas, e os olhos daquela criatura saíram, com a criatura revelando-se como o pássaro amarelo que vocês já devem conhecer. Garibaldo, um dos Que nome ruim pra um vilão, velho. Ai, meu Deus do céu, velho. Garibaldo, mano. Não dá credibilidade, velho. Ó o Garibaldo, meu. O Garibaldo assassinou 200 crianças. Nunca que você vai escutar isso. protagonistas da Vila Sésamo junto do Elmo, mas que agora estava bem diferente de como nós o conhecemos. Apesar de ele não ser tão grande quanto o Elmo, ele ainda era enorme, com uma quantidade muito maior de penas, além de suas pernas serem mais velhas e enrugadas. E a pior parte eram as múltiplas mãos que saíam do seu peitoral, que agora continha um vazio imenso dentro dele. E assim, Garibaldo, ao ver as crianças, começa a tentar cantar. Dia nublado, deixa o céu chateado. Será levado aonde o ar é adocicado. Deixa eu dizer como chegar a... Como chegar a... Garibaldo para sua cantoria, como se ele se esquecesse de algo. No caso, o resto da música e a palavra certa que terminaria a mesma. A música que lembrava ele de um lugar que ele mesmo também já se esqueceu. Mas foi aí que o irmão mais novo, com suas palavras, fez a entidade recobrar a memória. Com licença, senhor. Poderia nos dizer como chegar à Vila Sésamo? E foi essa palavra que fez o Garibaldo se lembrar. Vila Sésamo. Crianças já estiveram aqui uma vez. Eu costumava ser um guia. E assim, Garibaldo, lembrando de sua função como o guia da Vila Sésamo, levanta sua asa aos céus e aponta para a direita, com tanta força ao ponto de afastar a neblina, levando as crianças até um novo lugar. Esse vídeo tá ensinando uma lição de moral, tá? Não julgue alguém pela sua aparência. Eu pensava que ele ia ser o vilão. Eu pensei que ele ia ser o vilão. Mas ele tá sendo legal também. A qual agradecem ele e partem ao seu caminho. E assim, enquanto Garibaldo os via ir embora, ele volta a cantar. Guia nublado, deixando o céu chateado. Guia nublado. Não. Guia ensolarado. E assim, Garibaldo ergue as suas pernas após anos em desuso. E assim, se levanta e continua a ir mais e mais para cima, indo até um lugar que ele mesmo se esqueceu que um dia ele já esteve, chegando acima das próprias nuvens e conseguindo ver os céus,
onde após anos ele finalmente viu. Aí essa carinha. O Garibaldo ficou muito bonito, mas aquela carinha lá, velho. Carinha de safado. Eu irei guiá-los de novo. Eu irei lembrar de tudo. Mas infelizmente, o sol foi embora e o seu brilho que Garibaldo tanto admirava foi junto dele. E nisso, Garibaldo volta a descer. Suas pernas voltam a cair e ele volta a se manter no chão, aprisionado e destinado, assim como Elmo, a ser esquecido e deixado de lado para sempre. É louco, né? Porque eu sei que, é só um bagulho de desenho infantil, mas querendo ou não, troca num ponto da vida, né? Para aquele que é um artista nessa vida, saber que em um momento em si, você vai ser esquecido. Todos seremos esquecidos. E aceitar isso, né? Tipo, hoje você deve ter algum grande youtuber que você segue, mas algum dia você irá esquecê-lo, né? Todos. É absurdo. Mas essa história ainda não acabou. Apesar de não termos Obrigado. mais Me deu um capítulos final sobre feliz. o horror cósmico de Vila Sésamo, segundo algumas pistas que o Jazz Drawing nos deu, sabemos que potencialmente o próximo personagem que os dois garotos irão encontrar será o Monstro dos Biscoitos, ou também conhecido como Come Come. Além de que, como alguns talvez tenham percebido, o sol que o Garibaldo estava Que tem uma cara de safado, uma cara de sapeca, alguém que quer aprontar. observando, em realidade, é o mesmo sol bebê do universo de Elder Tubbies, uma história que eu já contei no canal há 3 anos atrás. E isso nos dá as Vocês querem que eu veja? indicações que tanto o Elder Tubbies quanto essas histórias de Vila Sésamo se passam em um mesmo universo, além de nos dar a possibilidade que todas as outras várias histórias do Jazz Drawings também estejam conectadas. Porque se vocês não sabem, o Jazz Drawings tem milhares de outras histórias, com uma delas sendo inclusive uma que eu quero muito falar sobre aqui no canal. E possivelmente A arte dele é muito bonita, velho. Eu fico impressionado nisso. Tem uns artistas que sabem representar um sentimento que eu nem sabia que existia, entende? Mas eu crio empatia pela arte dele. Eu não sei explicar isso. o Sol Bebê é o centro de todas elas. Mas talvez eu esteja pensando demais. Talvez apenas Elder Tubbies e Vila Sésamo estejam conectados entre si. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo remake do meu antigo vídeo de Elder Tubbies. É só me pedirem. Mas eu ainda não acabei. Porque, como alguns talvez se lembrem, essa não é a primeira vez que eu falo sobre essa história aqui no canal. Meu primeiro vídeo sobre o Elongated Elmo já foi lançado há 2 anos atrás praticamente, sendo numa época que a gente não tinha tanta história assim, e por isso inclusive eu fiz esse vídeo de hoje. No entanto, algo daquele vídeo ainda não mudou, que foi a minha interpretação sobre toda essa história, que potencialmente não é só uma história de horror cósmico envolvendo Vila Sésamo, e sim, ela também é uma metáfora ao amadurecimento. E eu sei que parece que eu tô viajando. Não, até que faz sentido, é um amadurecimento, né? Tipo,
tipo, são fases da vida. A criança que uma época consumia esse tipo de conteúdo, uma hora vai deixar de consumir. E assim esses personagens entrarão em esquecimento. Não é tão loucura assim. Mas prestem atenção no que eu tenho a dizer. Todo ser humano vai passar pelo processo de amadurecimento conforme o seu crescimento. É algo 100% natural. No entanto, isso pode ser algo bastante complicado para alguns, e muitos durante esse processo podem se sentir meio perdidos, sem rumo e às vezes até sozinhos. Mas algo que incrivelmente pode nos ajudar nesses momentos são os desenhos. Programas infantis com suas histórias e personagens podem, em muitas ocasiões, ajudar uma criança a se descobrir e aprender como viver a vida. E um dos maiores exemplos disso é Vila Sésamo. Tá, Não digo só desenhos, eu digo também para acrescentar aqui um livro, uma série, né? Ele deu ali exemplo de amadurecimento. Muitos adultos não voltam mais a ver desenhos, mas sim consomem um outro tipo de entretenimento, né? Algo um pouco mais adulto. Então, por isso que eu vejo um valor também nisso que eu faço, entende? Às vezes te ajude a descobrir um caminho diferente, a amadurecer um pouco em outras áreas da vida, né? Então, realmente Deixa eu dar a voz a ele que ele sabe explicar melhor do que eu. E com certeza foi um programa que ajudou muitas crianças a estarem preparadas para o futuro e seguirem os seus próprios rumos. Da mesma forma que o Elmo, quando deu aos garotos a possibilidade de subirem ao topo com seus braços, e Garibaldo que os guiou e indicou o caminho de volta para casa. E infelizmente com isso, algo inevitável vai acontecer. Vamos abandoná-los. Esses personagens que nos guiaram e que nos ajudaram quando éramos crianças, um dia irão ser esquecidos por nós, pois agora não precisaremos mais da ajuda deles. E assim os abandonamos, da mesma forma que Elmo e Garibaldo foram, potencialmente sendo esse o motivo de eles ficarem assim, pois, segundo as memórias do Garibaldo, ele por muito tempo já foi o mesmo pássaro guia da Vila Sésamo e Elmo potencialmente mais um dos seus moradores. Mas após anos e anos ajudando crianças, essas mesmas crianças cresceram e os esqueceram, os deixando para trás, porque agora elas não precisavam mais deles. Algo que é inevitável de qualquer criança fazer. Mas agora, com aqueles dois irmãos, aqueles personagens encontraram uma última forma de realizar as suas funções, de fazer o que eles tanto amam: ajudar aos outros, ajudar uma criança a amadurecer e encontrar o seu caminho para a vida adulta. E mesmo que isso os fizesse sozinhos de novo, era o certo a se fazer, e é parte da vida. Infelizmente, em um momento ou outro, teremos de abandonar esses personagens que tanto nos ajudaram quando... Nossa, eu não tava esperando, eu juro que eu tava esperando tudo, menos uma lição de moral nesse vídeo, entende? Eu sei que parece muito distante, né, do que ele tá falando, assim, com a sua vida, talvez, mas... Porque você deve estar se vendo num local da criança, mas a gente que faz vídeo pra internet tá no local do Garibaldo, do Elmo, entende? Ai, nossa, doeu, tá? Eu ver isso, doeu um pouco. Ai, lembrar que você é esquecido por todos depois, velho. Nossa, desnecessário, man. Nossa, é duro enfrentar isso, a bater de peito. éramos crianças, mas, mesmo esquecidos, eles sempre vão estar lá para quando outra criança precisar de ajuda. Da mesma forma que Elmo e Garibaldo estavam lá para aqueles dois garotos.
Mas isso é só a minha interpretação, com o pouco que temos dessa história. Né? Também, a gente segue o mesmo caminho de interpretação, eu e ele. Pra mim também é isso que o autor quis mostrar, entende? Porque no momento tipo, ele conseguiu representar muito bem, porque o fato de você ser esquecido dói. O fato de você compreender a sua existência a um ponto onde você será esquecido e sua história em si é insignificante dói, né? Dói para um artista, para um youtuber, desenhista, ou até mesmo um pai, né? Uma pessoa normal. Foi mal, divaguei aqui, divaguei. Que, como eu falei, ainda vai continuar, sendo com certeza outro ótimo e mais do que lindo trabalho por parte do Jazz Drawings, assim como ele fez com Elder Tubbies e outras das suas obras, que futuramente eu ainda pretendo fazer um vídeo sobre, assim como eu ainda pretendo fazer uma continuação desse vídeo de hoje, pois com certeza quando finalmente tivermos mais partes dessa história, eu vou fazer mais vídeos dela até ela chegar em seu final, pois todas as histórias do Jazz Drawings têm sempre um final. Agora, como essa vai acabar, ainda não sabemos. Só o futuro vai dizer. E se vocês querem que eu faça uma continuação desse vídeo quando ele chegar, não se esqueçam de ajudar ao máximo possível esse vídeo de hoje, dando like, hypando, compartilhando para mais pessoas que você sabe que vão gostar dessa história, além de que serve para eu saber que vocês gostaram do vídeo e querem mais dele. E claro, não se esqueçam de se inscreverem para não perderem quando finalmente eu fizer a continuação desse vídeo. Enfim, eu acho que era isso. Devo dizer como sempre, obrigado por terem assistido até aqui, agradeço a todos os membros do canal que sempre ajudam financeiramente falando. Eu sou o Days Landman e tenham uma boa noite. Até mais! Pô, na humildade, muito bom, tá? Muito bom o vídeo. Muito bom. Do nada, né? Do nada, meu parceiro, vem essas paradas. E acabou a webcam, né? Em que momento? Eu não sei, mas acabou. Triste. Não é isso. Meu do céu, muito bom, tá? E já que acabou a bateria, vocês estavam só me escutando, a live também vai terminar. Beijão a todos. Comenta aí o que vocês acharam. Tchau.